Então vamos agora a um vídeo aí que nós vamos trabalhar alguns exemplos aí de finais, né? Eu estou trazendo finais mais práticos. Vamos trabalhar também alguns exemplos de estratégias e também exemplo de tática com cálculo, né? Eu separei alguns exemplos que eu considero mais práticos e nós vamos ver tanto uma possível solução, né, quanto também essa análise, né, entender o que está acontecendo. Eu vou reforçar aqui às vezes uma coisa que às vezes você já sabe, mas eu vou reforçar também a forma de como melhorar, né, nesse tipo de posição, nesse tipo de análise, né? Porque não adianta só ver o exemplo seco, se não praticar as posições. Então é muito importante praticar essas posições, jogar essas posições também com eventualmente o computador, né? Acho que isso é importante. Ou até alguém presencial, caso tiver. Então, posição número 1, jogo branco. O meu conselho inicial é dar um pause no vídeo, tentar entender a posição, ou montar no seu tabuleiro aí físico, né? Ou mesmo montar aí essa posição em um estudo aí do chess, no chess base. Monta a posição para você mexer as peças. Não adianta só ver o vídeo seco, né? Acredito que não vai ser tão benéfico quanto você ter a posição e ir mexendo aqui junto com o vídeo e se testando. O primeiro conselho de todos é esse. Então, monta essa posição, tabuleiro físico, tabuleiro online aí, e vamos mexer as peças. Então, imaginando aí que você deu pause, que você analisou a posição, vamos ver, né, essa posição para o branco então. Então, as brancas aqui, elas necessitam jogar bispo B4. Essa aqui é uma típica posição do qual o bispo é superior ao cavalo, né? Então o bispo, ele inicialmente, ele cerra aqui as diagonais do cavalo, fecha elas, né? E o grande objetivo branco vai ser tentar fazer esses dois peões brancos aqui se tornarem um peão passado. Tipo, um deles, né? Não os dois em si. Um desses peões se tornar, quem sabe, uma possível aí, promoção para as peças brancas. Vamos ver aqui as possíveis variantes aí para o jogador das pretas. Após bispo E4, vamos analisar a primeira variante mais simples, né? Primeiro, o preto está perdendo o peão de A4. Não acredito que ele possa ser aqui apressado, tomar o peão de H5, não. Acho que tomar o peão de P3 é uma forma lógica de jogar essa posição. Então, após tomar, o branco retoma de rei, o bispo continua controlando tudo. E vamos ver simplesmente o preto agora tomando. Após as pretas fazerem rei por H5, o branco segue com o seu movimento aí A4 rumo à promoção. Basicamente, né, com uma breve análise, acredito que uma única jogada que o preto tenha disponível seja C5. Né? Outras jogadas, como tentar levar o rei, são todas extremamente lentas. Né? Tentar levar o rei para parar o peão, acho que com um cálculo muito bobo a gente chega à conclusão que não resolve nada. Né? Então, mexer o rei G5, vamos embora avançar a 5 e está perdido. Então, esse plano não funciona. Então, C5 aqui, acho que é completamente única. E aqui, o interessante é que após esse C5, recomendaria novamente dar um pause no vídeo, fazer uma breve análise aí para o branco. Imaginando aí que você fez uma pausa aí, o branco, após o C5 aí das pretas, jogam simplesmente bispo A3, continuam fazendo aqui uma pressão no peão. As pretas estão em uma posição de tudo ou nada, elas precisam de tentar parar esse peão passado que se criou na posição. E se jogarem aí um movimento cavalo D6 com intenção de passar o cavalo para a defesa, o branco joga bispo toma C5, cavalo está ameaçado. Se o preto aqui tentar algum movimento
como o cavalo B6, B7, não resolve muito, porque aí o branco começa a centralizar o rei aqui. E o grande quesito aqui, o grande detalhe dessa posição é que o rei preto está muito longe da posição. Esse rei preto muito longe quebra muita resistência aqui que as pretas teriam. Então, após rei C4, agora sim o cavalo está vigiando A5. Eu acredito que não tenha outro movimento a não ser levar o rei para possivelmente aqui defender. É o que as pretas teriam aí no momento. E aí o branco joga o bispo B6 exclama. Esse lance é forte. Bloqueia aqui a casa A5, C5 e D8. E está ameaçando um lance aqui para acabar o jogo. O branco nesse momento ameaça rei D5, rei C6. Essa manobra aí ganharia o cavalo. Então, nesse momento, o preto simplesmente não pode somente levar seu rei. Se o preto levar o rei, o branco joga rei D5 e o cavalo está perdido. O rei D5 também, sem querer, ganhou uma oposição. E o rei preto ainda nem vai ter aquele movimento útil em direção a uma casa C8, B8, A8. Ele ainda não vai ter aquele movimento em direção a essas casas chaves que param a promoção do peão, eventualmente. Em um final como esse aqui, que seria às vezes um final de rei e peão da torre, contra o rei solitário, o rei deveria caminhar para esse tipo de casa. Né? Então vou jogar um rei F6 aqui, sem muito resistência. Rei C6 e o cavalo está perdido. E o preto perdeu o final. Então, nesse momento, após o bispo B6, que é um lance forte, não tem outra alternativa. Sobrou o único cavalo D6 aí, cheque, tentando incomodar o branco. As brancas aqui podem desviar dessa ameaça de forma bem simples, com um movimento aí. Rei D5, até para não ficar levando cheques intermediários, né? Rei C5 também tem cara de ser bom. E esse lance não permite que o cavalo volte para B7. Senão a gente cai na variante anterior, né? Perdeu o cavalo. O cavalo não tem caso. Esse cavalo C8, que pode ser uma alternativa. O cavalo também fica perdido após um interessante movimento branco, que é bem esse tema que nós estamos trabalhando aqui, que é o bispo contra o cavalo, basicamente. Eu retorno o bispo para C5 e zero aqui os movimentos de cavalo sem uma captura de bispo. O rei tenta aproximar aqui para ajudar o seu cavalo. Eu jogo o rei C6. O mais que o rei tente se aproximar, não vai resolver nada. E o branco não necessita de pressa. Né? Após um rei E6 aqui, eu não preciso de jogar um rei C7 desesperado, né, na pressa. Posso jogar basicamente A5 e ir cumprindo o meu grande plano, que é ajudar o meu peão a chegar à promoção. Então, nesse momento, após A5, o preto fica um pouco ali sem lance, ele vai jogar um rei F7 pela lógica, né, e não joga o rei C7 ainda, já seria ganhador. Mas vou jogar um A6, chegando com o meu peão mais próximo, preparando o máximo a promoção. Esse às vezes é um erro em finais que os jogadores acostumam a cometer, de iniciar uma possível sequência sem preparar a sequência. Né? Às vezes eu estou preparando o avanço ali ao máximo. Aqui rei E8, rei C7, o cavalo está perdido aí. Se jogar para casa E7, simplesmente o bispo toma cavalo, rei toma A7 e acabou. Então o branco vence o final. Então analisamos essa possível variante. Voltando ao nosso final do início. Então após o movimento bispo B4, nós já vimos que se o peão tomar o peão, não vai resolver de nada. Às vezes está até parecendo que está passando o peão branco aí, né? Está acelerando um pouco o grande plano branco. Então vamos tentar outra variante. Se por acaso as pretas joguem aí o movimento C5. Se as pretas jogarem o movimento C5,
que parece ser interessante de início. O branco tem um bonito sacrifício aqui, que é o sacrifício de a variante de B toma A4. As pretas não têm outra alternativa, precisam aceitar. O branco toma A toma B4. E as pretas aqui estão num grande dilema. Tem 3 peões passados, o branco, que a preta precisa defender. O peão de H5, apesar de já estar perdido, é um tempo muito precioso que o rei preto acaba gastando com esse peão. Porque agora as pretas têm que capturar esse peão. Logicamente, o cavalo D6 é um dos lances mais interessantes, né? Mas se o rei capturar, gastei um lance, eu gastaria 2 para mim estar voltando para G5, para ir jogar para F5 ou F6 em direção a uma possível, a um possível bloqueio desses peões. Então é muito lance que seria gasto, né? Então após peão toma bispo, A toma, o preto aqui jogaria um cavalo D6, que tem mais lógica. O branco joga A5, já levando seu peão aí para possível promoção. A preta obrigatoriamente tem que tomar o peão de H. Rei C4, rei G5, A6, ameaçando imediatamente A7 e ganhar a partida. Então, o preto deveria bloquear. O bloqueio que poderia ser realizado com esse cavalo B5, que vai perder. Depois nós vamos ver a opção cavalo C8 também será analisado. Então após A6, cavalo B5, rei C4, aí ganhando um tempo em cima do cavalo. Cavalo A7, de nada adianta dar um cheque. Cavalo D6 seria um movimento muito fraco, só favoreceria o branco, porque o rei ganha um tempo em cima do cavalo aí. O cavalo tem que sair do cheque, né? Do cheque não, da ameaça, né? O cavalo precisa sair da ameaça. E essa saída do cheque do rei só aproximou ele mais aí do apoio dos peões, né? E da possível vitória. Cavalo aí C8, simplesmente B5, rei F6, B6 e o preto aqui já pode abandonar, não tem como segurar um dos peões aqui. Movimento A7 aqui no próximo se torna aí inevitável, né? Então não tem o que o preto fazer. Então por isso, cavalo A7 mais resistente, B5, o branco sendo bem objetivo, cavalo C8, rei C5, rei F6 e B6 caindo na variante aí anterior que a gente analisou. Então também não tem como. Vamos analisar agora cavalo C8. Então, se cavalo C8, o branco joga B5, rei F6, afinal os peões já estão bloqueados pelo cavalo, rei B4, rei E5, o rei C5 até ganhando uma certa oposição aqui, apoiando o B6 A7 aí, também inevitável aí. Não tem como aí as pretas pararem aí esse avanço. Então esse final, né, após esse interessante bispo B4, nós já analisamos 2 lances e vimos que não tem como. Peão toma peão, o branco vai ganhar. C5 parece ser bom, o branco também vai ganhar. E se rei já tomar o H5 às vezes com a intenção de tentar trazer o rei o máximo para a defesa, também perde após o movimento aí. Se rei tomar, o A toma, né? O B toma A4, e se acontecer novamente o C5, que é até o único lance que permite uma volta para o cavalo, alguma coisa, não teríamos outra jogada, simplesmente joga-se A5, peão toma, né? Peão toma bispo, peão toma peão, e novamente o cavalo aí não dá conta de segurar a posição, porque cai na variante anterior, né? Exemplo aí, cavalo D6, completamente única opção. Dessa vez eu já vou avançar o peão direto, vai cair numa variante muito próxima que a gente viu com cavalo B5 e cavalo A7. Nós vimos, cavalo C8, a gente viu essa variante aí. Cavalo B5, o rei vai avançar e vai ganhar um tempo em cima do cavalo e acabou, perdeu o final.
Se jogar cavalo C8, rei C5, perdeu o final de novo. Então realmente o preto tá perdido esse final. E é muito interessante observarmos essa vantagem, né, que o bispo ele tem aí sobre o cavalo nesse tipo de posições abertas, com peões em duas alas, né? Esse é um final muito rico, né? Eu acredito que vale a pena às vezes jogar ele com alguém, montar ali no computador e jogar também. E aqui não tem jeito, aqui vou jogar aqui o rei para o centro, o preto está o tudo ou nada aqui tentando trazer o seu rei. E dessa vez até que o rei aproximou mais um pouco, mas ainda assim não deu, né? Porque se cavalo tomar B6, rei toma, se rei C8 querendo parar aqui, joga A7 e não deu tempo, né? E não tem outra jogada, né? O preto não tem. Após esse B6 aqui, realmente não deu, acabou, né? Não tem lance pro preto. Não tem o que fazer porque eu estou jogando A7 aí, definindo a posição. Então, cavalo D6 para o rei tentar ir para C8, etc. A7, acabou, né? Não teve tempo, bastante. Então esse aqui foi o nosso final aí prático, né, de um bispo contra cavalo, né, com um pouco mais de peças, né, tem um pouco de peões para cada lado, né. É interessante ver que está bem no início ainda, não é aqueles finais que o peão às vezes está muito avançado, então é um final que tem uma cara aqui, uma possibilidade de empate, mas a gente analisando bem a fundo a gente vê que isso não é possível. Então agora vamos para outra posição. Essa é a nossa posição número 2. Então, como aconselhei aí na posição passada, aí dê um pause no vídeo. Tenta aí raciocinar sobre a próxima jogada do branco, sobre a sequência num todo, né, que o branco jogaria. É importante tentar ver o máximo aí possível para ajudar no cálculo também. Então, imaginando aí que você já tenha dado um pause no vídeo, vamos fazer uma breve análise da posição. Então, o branco aqui gostaria de simplesmente jogar H6, né, H7, H8 e dama e ganhar a partida. Mas essa variante não é tão simples, porque após H6, as pretas jogam F4, ameaça o bispo branco, e se eu jogar H7 achando que vou fazer dama no próximo, eu jogo F5, parando o peão branco ali, e agora provavelmente o branco vai perder essa partida, porque o peão passado branco ele está com bloqueio, né, do bispo de D4, com muita tranquilidade. Movimentos como o bispo F2 não resolvem de nada, esse movimento não resolve a posição. Basicamente eu volto o bispo lá para G7 aqui e seguro tudo, né? Aí não tem como. Às vezes se eu jogar o bispo em uma outra casa, às vezes é errado ainda, eu dou uma possibilidade para o branco. Jogar um bispo E5, às vezes o branco ainda pode insistir em bispo E1 e sonhar aqui jogar bispo C3 ainda, querendo eliminar, né, a proteção que o preto está ali fazendo o peão. Mas basta jogar um bispo G7 e não tem nada. As pretas aí bloquearam totalmente o peão branco. E o branco agora está com um grave problema, que é esses dois peões pretos aqui passados, né? São três, né? Os três patetas aí, os peões dobrados aí. Mas aqui eles são passados e passam a ter uma boa utilidade na posição. Exemplo, vamos simplesmente de brancas fazer um bispo por A7. Então aqui também é um final muito interessante para as peças pretas. Parece muito simples ganhar, mas vale a pena dar uma pensadinha, dar um pauzinho no vídeo, mexer aí no tabuleiro, entendeu? Então aqui para as pretas ganhar tem que jogar aí rei F3, né, fazer a seguinte manobra aí de rei F3, rei G2. Então essa manobra é uma manobra bem rica, bem prática, isso que acontece em torneios, né? Então rei F3,
o branco basicamente tem que tentar trazer o rei para defender. E aí, ele é surpreendido aí pelo rei G2. Se pôr o rei aqui, ele acelera um pouco o processo, né? Ele ajuda um pouco as peças brancas, o que vai levar um cheque de graça. O rei desce e aí vai levar outro cheque em C3, rei D1, e aqui o branco está completamente aí perdido nessa posição. Então nós temos essa seguinte variante ainda para as peças pretas aí, né? Que seria muito complicado o branco defender essa posição. Se não jogar o rei F2, como eu falei, jogar rei E1 direto, tentando agir junto com o bispo, é por isso que eu estou trazendo esse rei. Eu jogo F3, vez do branco. É difícil propor um movimento para o branco. Vamos dizer que ele tente promover, né? Vamos jogar um A5. Eu sei que não é A4, eu sei que não resolve de nada, mas é a tentativa. E aí cai na mesma variante de cheque, né? Rei sai seguido de F2 igual na variante anterior que a gente viu. Então o preto vai acabar ganhando o final. Assim, chegamos à conclusão que simplesmente avançar H6 não vai fazer o branco ganhar, e muito pelo contrário, o branco vai perder a partida. Então aqui nós temos aí o nosso movimento aí ganhador, né? E um movimento muito legal, né? Que eu posso chamar que esse lance branco agora é como se fosse um movimento oculto, né? É aqueles movimentos que estão escondidos na posição. É um movimento mais bonito, mais artístico, que é o movimento bispo F4 aí. Excelente movimento aí, bispo F4. O branco simplesmente ele vai obrigar aí as pretas a capturar o bispo. Eu não vejo outra jogada, porque se não capturar, eu vou jogar H6, H7 e dama. E se capturar, dessa vez o preto não tem todo o tempo do mundo para avançar os peões e colocar, né, o bispo aí na defesa. Então H6 com promoção aí inevitável, né? Até também interessante observar que após bispo F4 nem bispo C5 existe, né, na posição, nem esse aqui não existe, porque o peão de B4 está capturando o bispo. Então realmente não tem nada para o preto fazer. Tomou o bispo H6 e pode aí, basicamente desistir no próximo lance. Não tem recurso. Esse final basicamente é bem mais simples que o outro final do bispo contra o cavalo que a gente viu aí, o exemplo número 1. Mas é um exemplo muito rico e tem vários momentos que nós precisamos de utilizar temas como esse, né? Então nos finais é muito recorrente esse tipo de tema. É um tipo de tema que o jogador ali de 0 a 1800 ele costuma muito deixar passar, ele não enxerga temas como esse. Então vamos agora à posição número 3, né? Vamos a outra situação. Então essa é a nossa posição número 3, é a vez aí do jogador das pretas. Então dê aquele pause no vídeo, né? E pense aí sobre a posição. Imaginando aí que você deu pause no vídeo, né? Essa posição é uma posição aí muito simples, mas ao mesmo tempo de muita importância, né? Muitos jogadores às vezes esquecem desse tipo de tema por alguns motivos, né? Apuro de tempo, esse é um tipo de posição que nós acostumamos jogar com o tempo muito curto, né? E também às vezes acontece porque o jogador simplesmente ele conhece o tema, mas o tema não está tão bem fixado. E um tempo que o jogador perde nessa posição, às vezes ele custa a partida, às vezes não tem volta. Então vamos lá, o tema aqui vencedor, assim, que o preto empata, né, o tema correto da posição, ele é o cavalo tomar 3 cheque. Né? Então esse tem que ser o momento exato, a preta não dispõe dessa opção aí por muito tempo,
Então, o cavalo tomar 3, ganhei o peão branco, né, da coluna A. Necessito recapturar. Quando eu recapturo o cavalo, eu jogo rei H6 e o peão de H5 está perdido. Como eu falei, essa posição não vai ficar disponível por muito tempo. Se as pretas fizerem um lance aí meio passa-vez e depois reconhecem o tema, simplesmente vai ser tarde. Exemplo, se as pretas jogam um rei F6 e agora elas reconhecem um tema, é muito tarde, porque aí o branco joga o H6 e o bispo faz a defesa do peão H6. Se eu tomar agora, o bispo toma. Se o rei encostar, o bispo volta. E é bispo da cor da promoção. Então é um final muito fácil aí de ser vencido pelo jogador das brancas aí. E aí não tem como, né? O branco vai vencer o final. Ah, joguei aqui H6, né? A3, né? Então rei D3 já era. Não tem como, né? Fazer esse avanço aí de peão não resolve. Ah, vou jogar C5, que se o rei tomar, eu avanço o peão. O branco não é obrigado a tomar seu peão de C5. Então o branco aí simplesmente pode jogar o rei C3 e novamente vai ganhar o final. Porque se jogar A3, o rei encosta e vai ganhar de novo. Se por acaso joga um movimento como C4, não está acontecendo nada demais na posição. O branco toma o peão de C4, CA3, rei B3 e vai cair o peão da coluna A. Então, não tem como também. Ou seja, o preto tinha a posição de empate, né, nesse exato momento, enquanto o peão ainda não estava protegido pelo bispo, mas simplesmente, aí, às vezes, por falta de reconhecimento do tema mesmo, de estar em dia ali com o tema, ele jogou na partida aqui um rei F6 e acabou perdendo essa partida. E perdeu essa chance aí de empate, que aparentemente é simples. Mas é muito recorrente também, muito recorrente aí na prática, né? Entre os jogadores mais amadores isso aqui acontece muito. Então esse é um tema muito importante e muito simples também. Então, espero aí que você tenha gostado desse exemplo número 3. Vamos agora ao nosso exemplo número 4. Vamos agora ao nosso exemplo aí, número 5. Esse exemplo aqui, sem dúvida, é um dos exemplos mais ricos que nós temos aqui. Então, novamente, jogo branco. Recomendo aí o pause do vídeo novamente para pensar sobre a posição. Imaginando que você deu pause no vídeo, né? Vamos então à sequência aí vencedora do branco. O branco aqui, né, ele deve jogar o movimento torre E8, né, exclama, esse é um movimento fortíssimo, esse movimento torre E8, uma exclamação aí sem dúvida, um movimento muito bonito. É a única forma que o branco realmente tem de conquistar aí, a vitória. Então, se nós fizermos uma breve avaliação, tem 3 peões pretos contra 2 brancos. Se eu jogar o torre H1, que aparentemente funciona, as pretas vão ter todo o tempo do mundo de parar o peão. Um torre A8, H7 e torre H8. E o máximo que o branco conseguiria é possivelmente um empate, né? O branco aqui não teria condições de ganhar essa partida. Então, se o branco joga H7 direto também, caímos na mesma variante, ele joga o mesmo torre A8. E para o peão prosseguir, precisa da torre H8. E o branco não vai conseguir vencer. Então, após torre E8, o branco neste momento está ameaçando a jogada H7. A ameaça branca é H7. E se as pretas capturarem, o peão avança para H7. Jogamos aqui um torre A3, né? Seria uma jogada lógica para deixar a torre mais firme, né? E aí iria seguir dama H8 aí, promoção. Mas esse final ele não se encerra por aqui.
O que esse final tem de muitíssimo rico é agora a luta da dama contra a torre. O preto, ele com esse movimento torre A3, que exclama, o único movimento aí de maior resistência para as peças pretas, o preto tem a oportunidade de tentar criar uma fortaleza. Vai tentar criar uma fortaleza. Vejamos um exemplo. Então, após a promoção aí dama, o rei vai sair aqui para D7. Pela lógica, o branco vai jogar um dama H7, um G7 cheque, o rei C6, dama toma o peão G6, rei B5, e aí jogaríamos aí um dama E4, dando um exemplo. Dama E4, as pretas aí ficam com a opção aí de mexer o rei, mexer a torre. O avanço do peão geralmente não é uma boa jogada. Então, regra de final para quem está defendendo, né? Essa regra aqui é de ouro. Não avançar os peões, porque eles vão ficar mais fracos, né? Eu gostaria muito, numa posição como essa, de jogar aqui um torre C3, porque a torre vai ajudar na defesa dos peões, né? E vai também, né, continuar com o seu papel de corte, né, de tirar o rei branco aí completamente da partida. Então o rei branco não está participando do jogo, e para o branco vencer essa partida agora vai ter que jogar com uma grande precisão. Se o branco jogar mal aqui, ele não vai conseguir vencer a partida. E então o meu grande conselho dessa posição é que ela realmente seja montada num computador, né? E eu vou mostrar o exemplo prático, né? Eu vou lá para o site Lichess agora. Então, né, eu estou aqui no site Lichess e eu vou montar aquela nossa posição de estudo. Vou colocar ela aqui na prática. Lembrando que isso pode ser no seu nick, né? Se você montar essa posição e jogar, ela pode ficar salva no seu nick. Se você não quiser que essa posição fique salva no seu nick, no seu nome, você pode também jogar como anônimo, isso não tem problema algum, né? Para jogar com anônimo, basta você está aqui no entrar do Lichess, né? E você clicar em entrar, tipo, você não precisa ter o login. O Lichess, basta entrar no próprio Lichess, você não está reconhecido em login algum aqui, e dá para você usar tudo da mesma maneira. Tem gente que não gosta de ter salvo no seu perfil ali, às vezes, derrotas de situações que está estudando. Às vezes a pessoa está estudando aberturas, e aí vai pôr uma abertura lá que um possível adversário possa ver. Então, eu acredito que isso não importa. O nick tem que ser usado para isso mesmo. Se você jogar essa posição, você pode depois acessar os seus jogos, que vai estar salvo lá nos seus jogos. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui no modo anônimo mesmo. Eu só digitei lichess.org, entrou no Lichess aqui. Estou na página inicial. Vou lá em ferramentas, editor de tabuleiro. Vou limpar o tabuleiro agora. Então, clico ali na lixeirinha e vou limpando tudo. Vamos adicionar aí os peões do branco, os peões da preta. Vamos colocar aqui a torre, o rei branco, o rei preto, né? Deixa eu conferir. Acredito que está tudo certo. Nossa posição de estudo é essa aqui mesmo. Então, coloquei nossa posição. Eu vou lá continuar daqui. Jogar contra um computador. Geralmente, a gente não tem um amigo aí disponível para jogar essas posições conosco. Vamos jogar contra um computador. Como eu sempre indico aqui, eu recomendo que se jogue posições com o nível 5, com o nível 6 ou nível 7. O nível 8 é muito forte, muito exagerado, não recomendo. Inicialmente, comece jogando as posições com nível 5 e nível 6. Para o seu nível de jogo aqui tá bom.
Nível 4, 3, 2 e 1 não recomendo. Esse nível está muito abaixo. O computador faz umas jogadas muito sem sentido. O nível 5 ainda pode acontecer um pouco disso, mas o nível de jogo dele é forte. Ele vai jogar sim forte, vai jogar bem, né? Mas o legal de jogar com 5 é que você geralmente tem chances, né? Ele joga bem, mas ele comete algumas imprecisões, dando boas chances. Assim como um pouco do nível 6, mas já é bem mais forte. E o nível 7 é bem forte, né? Mas ele comete imprecisões. Então, escolhe o nível 5, ritmo de jogo. Põe um tempo real, tempo ilimitado para jogar sem relógio, não. Nós vamos jogar um torneio? Tem relógio, né? Nós vamos jogar uma partida com um amigo? Tem relógio. Tudo tem relógio. Internet tem relógio. Então, nada de ficar jogando essas coisas sem tempo. Então, vamos lá, tempo real. E o computador, né? Eu aconselho que o tempo mínimo seja 5+2. Não aconselho de ser tempo menor do que esse, porque o computador é extremamente rápido. Ele responde muito rápido. Então, no seu caso, eu recomendo aí que você jogue um tempo assim, 10+2, algo desse tipo, tá bom. Eu sei que você é um jogador que gosta de pensar, entendeu? Apesar de ter aqueles momentos que você joga alguns lances meio ao toque, né? Mas isso é por causa das aberturas, né? Das aberturas ali que te automatizou, jogar aqueles lances mais rápido. Mas eu sei que você gosta de fazer uma análise. Então, escolha um tempo aqui, isso aqui é uma escolha sua, é pessoal. Não sendo menor que 5+2, acho que tá bom. Eu jogo geralmente 5+2 contra a máquina. E aí, eu vou colocar o nível aqui, um nível mais alto, por 6, assim. E aí eu vou escolher de que cor que eu tô. Tô com o rei branco, então desce a barra de rolagem. Clico no rei branco. E aqui está a minha posição iniciando. Então, vez o branco, eu vou iniciar a combinação, que é o lance que a gente comentou. Torre 8. O computador está analisando, ele respondeu com B3. O legal de jogar com o computador é exatamente essa diversidade aqui que vai acabar acontecendo. O computador já trocou o lance. De vez ele jogar um lance bem humano, bem simples, que é tomar a torre, ele já é aquele jogador mais experimentado que vai fazer um lance para complicar. Ele sabe que já perdeu se tomar a torre. Então ele vai experimentar. Dessa vez, o que ele fez? Ele avançou B3. Incomoda. B3 ameaçou torre H4. Então eu vou jogar H7. Eu acredito que eu não tenha outra opção. Esse peão vai acabar me incomodando junto com a torre, né? Obrigatório. Esse lance eu acho que eu não tenho outra alternativa aqui, na minha opinião. H7. Ele tomou ameaçando promover. Ele está ameaçando fazer a dama dele. Forçado. Tem que esconder meu rei. Não tinha outra jogada. Ameaçou ele acabar com a minha promoção. Então, seguido de dama. E agora, né, apesar do final ser ridiculamente ganho, uma das coisas bem legais que eu gosto de jogar contra o computador é porque a gente treina esses finais, né? E eu sei aí que às vezes os jogadores aí do seu nível costumam abandonar as partidas online muito rápido. E no fundo nós temos uma dificuldade com esse tipo de final, porque é um final que acaba caindo pouco, né? Então só de você jogar a posição mais bobíssima que seja como essa que com o computador, já é muito benéfico para o seu jogo. Então, torre G8, segundo os manuais da estratégia, né, vamos atacar atrás do peão, né, tem que atacar. Tomei o primeiro e o computador não desiste, vamos lá. Apesar de ser uma partida anônima, eu vou jogar o finalzinho. É bom você ver também a gente jogar, vai ver um jogador às vezes um pouco mais forte para entender como que eu jogaria. Deixei a torre parada e vou centralizando o rei. Agora vamos atacar o rei. Esse rei aqui tem mate em 2, né? Se o rei aqui era só passar a vez 14. Agora caiu numa simples posição aí de mate de rei torre. Aqui tá bom, né? Ganhou os peões bem fácil. O rei já foi cortado aí. Acho que aqui tá bom, que eu vou abandonar essa posição aqui, né? Então eu joguei esse primeiro exemplo com o computador e ele jogou um lance que eu não aguardava, né? Esse B3 aí, como nós vimos, perdeu rápido.
Então vamos fazer o seguinte, joga outra posição com o computador. Eu acostumo, no meu treinamento, eu costumo jogar posições com o computador, às vezes de 3, 4 até 5 vezes com o computador, a mesma posição. Porque agora eu garanto que ele vai mudar, ele não vai jogar o mesmo B3, dessa vez ele vai trocar. Então eu vou lá de novo, rapidamente aqui em ferramentas, ferramentas, editor de tabuleiro. Vou montar a posição agora bem rapidinho. Eu vou até subir o nível do computador, porque acho que esse nível seja algum lance mais fraco em si, né? Eu não acho que ele jogou a melhor opção de defesa, não. Porque esse final tem um quesito rico aqui por trás dele. Por isso que, que eu estou trazendo ele para ele, por isso que nós estamos jogando. Jogar contra o computador. O tempo de jogo mantém. Quando você usa essa ferramenta, fica até já automático, já deixa tempo real. Dessa vez eu vou pôr o nível 7, vou subir um pouquinho. Nível 8 é como eu falei, não recomendo, porque aí é exageradamente forte. O nível 7 cai na mesma posição do R8. Vamos ver o que ele vai fazer. Continua com B3, o computador está simplesmente desistindo da posição. Então eu já vou abandonar isso aqui e vou pôr no nível 8. Então. Acho que ele me obrigou a colocar no nível 8. E é assim, né? Geralmente é para o teste mesmo. Vamos ver se o nível 8 vai jogar a jogada que eu aguardo. Né? Eu acredito que tem um final mais resistente aqui para as peças pretas. Até uma pena o computador não está jogando. Mas eu deixei o vídeo bem assim na parte prática eu fazendo para você ver como que eu treino. Eu realmente treino dessa maneira. Então vou lá, continuar daqui contra o computador e dessa vez vou puxar o nível 8 mesmo. Então estou de brancas. Vamos fazer o mesmo lance ganhador, né, do nosso estudo. Vamos ver se o nível 8 vai tomar. O nível 8 também jogou B3. Poxa, que chato, hein? Eu costumo voltar um pouquinho aqui e refazer o lance. Às vezes o computador muda. Vamos ver se ele vai insistir no B3. Insistiu no B3. Infelizmente o computador não ajudou. Eu vou ter que fazer ele jogar o lance que eu quero forçado. Repetir de novo. Não tem jeito. Ele quer jogar essa posição. E essa posição eu vou jogar da mesma maneira que eu joguei aqui. E acredito que aí o preto não tem resistência. Né? Mesmo com o nível 8 ele vai perder. Ele jogou um pouquinho diferente. Manteve a torre. Já começou a entrar então no que eu queria. O que eu queria com essa posição? Eu queria mostrar que esse final de dama contra torre não é ganho tão fácil assim para as peças brancas. É um final que existe resistência. Por que existe uma resistência aqui? Porque é dama contra torre. É possível as pretas fazerem uma fortaleza. Vocês vão ver que eu vou, né, no caso que você vai ver que eu vou sofrer para ganhar esse final. Vou ganhar essa posição muito fácil não. Vamos lá, eu vou dar cheque aqui. Tentar atacar a torre aí de forma mais direta. E me entregou ali o primeiro peão, eu vou dar mais um cheque aqui. Esse peão de A eu já considero que já caiu mesmo. Vou tomar com cheque. Vou tentando explorar o máximo que eu puder da posição inteira. Vou dar um cheque em diagonal. Deixa eu ver, um cheque em diagonal aqui. Se der por rei entrar na frente do peão, ia ser muito bem-vindo. Porque aí eu coloco o rei numa situação que ele não pode avançar. Não foi possível, mas eu vou tomar já esse peão, senão ele joga a torre F2 e aí eu vou ter problema. A torre fica defendendo lá. Agora eu preciso levar o rei para tentar ganhar o final. Esse é um final que eu acredito que as peças pretas já têm uma boa possibilidade de fortaleza, que é o tema desse final, além daquele torre 8 que a gente viu. Então o rei desceu, não posso dar cheque aqui que eu perco a dama imediatamente. Eu vou atacar a torre e o peão. Se o peão avançar, cai a torre. Me deu cheque, vamos embora levar o rei.
Acho que o peão avança. Bora levar o rei. E o peão tá andando. Final complicado de jogar. É por isso que a gente tem que jogar essas posições com o computador, testar, porque isso aqui pode cair no torneio. É uma posição real, né? É uma posição real de torneio. Isso aqui não é brincadeira, não. Tentar obrigar o rei a subir mais um pouco. Se o peão avançar, eu ganho, né, a torre. Posso tomar aí, inclusive, de rei. O rei não está afogando. Retirou a torre. Se eu der cheque, não vai adiantar nada, né? O peão só vai disparar. Acho que acaba não sendo uma opção interessante. Eu vou jogar um torre aqui, ameaçando inicialmente a torre. Tenho esse cheque. Tá fazendo dama, não podemos esquecer. Mais um cheque aqui, o rei vai entrar na frente. Mais um cheque aqui. Não posso tomar, porque senão empata. Olha só. Eu acredito que o computador aqui empatou. É como eu falei, é muito difícil jogar esse final com nível 8. Não estou vendo como progredir, né? Por isso que às vezes não gosto de jogar com nível 8, porque é muito exagerado, né? O nível é muito alto. É como se fosse um GM lá, 2.600, né? Então acaba complicando um pouco. Aqui realmente eu não estou vendo progresso. Acho que eu vou dar cheque e não vou conseguir ganhar. Acho que aqui empatou, né? E olha para você ver, aquele final que você está com a dama a mais, né? E não consegue ganhar, porque se tomou a torre e promoveu dama, né? Empatou, não tem jeito. Então, empatou a posição. E a ideia é exatamente essa, né? A ideia é essa, é jogar as posições para você ver que existe resistência. Mas agora eu vou à posição que eu considero que é a possível fortaleza. Aqui o computador empatou porque é muito forte e pela minha falta de habilidade mesmo, assim, né? Você vê como que é importante jogar essas posições. Faltou habilidade da minha parte e um alto nível do computador. A grande variante que eu queria analisar, vou clicar aqui em análise, era essa aqui, ó. Torre 8. O próprio rei toma em si. H7. Torre A3. Promoção. Rei E7. Cheque. Rei C6. Cheque. Rei aqui. Imagino que dama E4 pode ser opção. E torre C3. Eu acredito que essa posição muito difícil aí de um jogador amador saber ganhar essa posição. Ele vai dar 1 milhão de cheques com a dama aí, mas não vai saber vencer essa posição. E não adianta dar cheque porque a torre nunca vai deixar passar o rei, como a gente viu na posição lá no chessbase. Assim, né, baseado nisso aqui, eu gostaria de ver o computador jogar essa posição. Eu gostaria de jogar essa posição com o computador para me sentir isso aqui de brancas, né, para tentar ganhar, tentar manobrar. E também jogar essa posição de pretas. A ideia é essa, né? Tanto que essa é a posição número 5, ela é a nossa última posição do nosso estudo de hoje. Mas eu montei uma posição número 6 modificada. Eu peguei essa posição aqui e fiz uma pequena modificada nela para vocês verem, para você ver esse conceito de fortaleza. Então vamos lá. Vou pegar a posição agora lá no chessbase. Então essa aqui seria a posição número 6 do nosso estudo. É a posição do nosso estudo inicial modificada. Eu basicamente tirei o peão de A2, eu tirei ele e passei a torre para E2. Porque se a torre estiver na casa E1, vai ficar muito fácil aí o branco ganhar. Vamos lá, vamos colocar a torre E1 aqui só para ilustrar. Se tiver a torre E1, eu não preciso de fazer esse
grande sacrifício de torre, eu não preciso disso. Eu jogo aí basicamente torre A1 aqui, proponho a troca de torre e vou ganhar porque o peão está muito distante e o preto não tem nada de resistência. Então seria aí ridículo esse final aqui, o branco ganha muito fácil. Então por isso eu fiz essa pequena modificação caindo nessa posição aqui. E aí, olhando a nossa posição de estudo, eu retirei o peão de A2, que era sempre o peão que estava dando um tema ali do B3 para as pretas, etc. E vamos lá. Então, torre A8, para poder bloquear a volta da torre e permitir o H7, H8. Então, o rei toma única, não existe outro movimento. H7, ameacei promover. E a preta sabe que não tem como evitar a promoção, então ela joga torre A3, já bloqueando e criando aquela fortaleza na posição. Então essa posição aqui é a posição que eu recomendo que seja montada lá no Stock Fischer, lá no Lichess, e seja jogado, não só do lado da branca, mas jogar essa posição também do lado da preta. Então dama cheque, rei F7, D7, abandona o peão de F, os peões que importam são os dois passados. Dama cheque, rei C6, dama toma, rei B5. E essa posição branco não tem como vencer. Ninguém vai obrigar o preto a tirar essa torre da casa A3. E se ela sair da A3, ela vai para C3 e o rei não participa da partida. E a dama solitária é incapaz de vencer essa partida aqui. Não tem como. Quando der esses cheques, como eu falei, às vezes poderia evitar de avançar, porque o avanço pode permitir uma sequência às vezes forçada e acabar caindo um dos peões. Exemplo, avancei C4, eu dou cheque, aí o rei sobe, aí o branco vai lá e dá um outro cheque. Exemplo, alguma coisa assim, dá um cheque, aí o rei sai, aí cheque e acaba conseguindo ainda perder um peão. E aí pode começar a complicar a posição para o preto. Acredito que mesmo aqui a posição ainda é possivelmente empate. Mesmo aqui ainda tem as chances boas de empatar. Porque se o branco der cheque, não vai passar de cheque, como comentamos. Se jogar aqui ameaçando alguma ideia tipo mate, as pretas primeiro podem incomodar o rei branco, dar 1000 cheques no rei branco. Se for para A, toma cheque, se for para cá, dá cheque. Se for para C3, cheque. E estamos na posição de fortaleza. Se o rei voltar para cá, já que eu quero empatar, eu vou te dar os cheques aqui perpétuos. Então, se o rei sai para D2, não existe mais a ideia de mate. E o rei pode transitar aqui em volta do peão, tranquilo, sem correr risco de perder ele. E assim conquistando o empate. Então, o meu conselho é esse, montar essa posição. Também lá no estudo do Lichess, como nós montamos a posição anterior. E eu vou jogar essa posição para você ver eu jogando também e ver que eu não tem como. Então, estou aqui no Lichess, vou lá, ferramentas, ferramentas, editor de tabuleiro. Vou montar essa nova posição de estudo aí, modificada. Um peão em H6, um peão em G6, C5, B4. Somente o rei agora, o branco não tem outro peão. E a torre branca em E2. Vamos ver agora como que o computador vai jogar essa posição. Vamos continuar daqui contra o computador. Dessa vez eu quero ir de pretas e eu vou jogar com o nível 8 de pretas. Será que o nível 8 vai conseguir ganhar essa posição? Então, nível 8 estou de pretas. Acredito que o nível 8 não vai conseguir ganhar. Mesmo o computador muito poderoso, muito forte. Então, ele jogou o mesmo lance, que é o nosso estudo. Rei toma. H7. Torre A3 aí, buscando como a gente falou, a fortaleza. E agora eu vou levar meu rei para C5, B5 aqui, tentar o máximo possível. Já jogou um dama F6, já bloqueando a passagem do rei. É muito diferenciado jogar com nível 8, mas eu vou jogar o torre C3. O que importa é manter esses dois peões. Agora eu não vou mais usar a torre, vou ficar passando a vez com o meu rei.
né? Vou ficar aqui passando a vez com o rei agora. Mais próximo dos meus peões possível. Passou a vez com a dama também, não acredito que fez nada. Entendi. Olha só o que o computador está fazendo. O computador está levando o meu rei para o canto até eu ter risco de afogamento. Olha que interessante. Aí o nível 8 foi muito forte agora, né? Esse tema foi muito legal. Acaba que, como eu falei, a importância de jogar essas posições é que nós vamos aprender temas muito interessantes. Ó, afogou meu rei. E aí eu tenho os peões para mexer ainda. Vou jogar C4 ainda. A posição do rei, quando ele me tomar o peão de C4, eu ainda tenho torre B3. Então, imediatamente, o que o computador fez? Já mexeu o rei. Eu ainda estou com o mesmo tema. O mesmo tema ainda está presente. Se eu avançar o peão de B, tomo um cheque, perco a torre. Vou tentar manter o rei aqui nessa bagunça aqui. Vamos lá. Vamos dar cheque. Não tenho outra alternativa. Não tem outra alternativa. Está tudo forçado esses movimentos até o momento. E vou tentar manter a mesma posição. E dessa vez ele vai ganhar meu peão de B com tranquilidade. Ganhou o peão de B. Agora minha torre está em risco, né? E aí, se eu não perder essa torre ainda, nós vamos jogar um final de rei e torre contra rei e dama. Caímos no final. Que geralmente a máquina aí manobra com precisão e vai ganhar. Esse é um final, né, a nível humano que muita gente não saberia ganhar. Então, esse é um final aí. Vou tentar entregar um pouquinho, não pode tomar que afoga. Vou tentar o que eu posso na posição, né? Se tomar, afoga. Não, aqui é muito diferenciado, né? Realmente não tem lance, não tem lance o que fazer. Zug, né? Tô levando esse. Se eu tampar de torre, vou levar um cheque na diagonal, tem que entregar a torre. Realmente não tem lance. Está completamente perdido, assim, mas a um nível humano eu ainda sei que vou perder, eu jogaria esse cheque ainda. Vai que toma de dama e afoga. Eu sei que é um nível computador, ele vai tomar certo e eu vou perder o final, né? Então, esse aqui é o grande objetivo de jogar essas posições. Né? Então, eu coloquei uma posição que eu joguei com o computador. Você pode ver que eu perdi a posição empatada. Eu não consegui ganhar a posição ganha. E é isso. É por isso que o estudo de final tem que ser prático. Né? Ele tem que ser... Nós temos o final tipo tático, que é aquele final para o problema que você monta o estudo e tenta solucionar. Solucionou, acabou, passa para o próximo. E nós temos esse final prático. Na minha opinião, o maior problema é que muitos jogadores, na hora de estudar os finais, eles não fazem finais práticos, como esse aqui que nós estamos vendo. Eles não montam as posições, eles não jogam, né? Inclusive,
né, fazendo uma pesquisa, eu estava vendo uma liçãozinha boba, né, do Lichess, que eu já tinha feito um tempo atrás. Falei, poxa, isso aqui é tão importante. Estava vendo uma lição bobinha do Lichess de ouro. E a lição prática. Às vezes todos nós jogadores temos que fazer. Que é essa lição aqui. Ó. Aprender. E aí nós temos prática. Né? E aí nós temos aquelas lições. Checkmates, etc. E nós temos alguns tipos de lições que são finais. Exemplo, essa aqui. Ó. Final de cavalo e bispo. Então é uma lição que ele vai te ensinar a dar o mate de cavalo e bispo. Eu sei que o mate de cavalo e bispo, pro seu nível, né, tá muito além ainda. Não recomendaria. Mas o que custa entrar numa lição dessa e por curiosidade mexer? Vai te dar uma ideia. Né? Então é uma liçãozinha bem interessante aí de cavalo e bispo. Olha lá, aprender prática. Mas nós temos outra que não é cavalo e bispo. Olha que legal aqui, ó, da torre. Nós temos finais de torre. Essa lição aqui está recomendadíssimo você entrar e fazer as duas. Né? Então esse aqui, ó, dama contra o peão. Esse é um final que nós já estudamos na aula, né? Você conhece esse final. Esse final aqui, mais ou menos, nós já fizemos ele na aula. Então aí, como que o branco vai ganhar o final? Então primeiro bloqueou aqui, agora é só trazer o rei. Só de ter o computador com a posição montada e nós jogarmos esse final, eu acredito que já é um final muito rico, né? Esse aqui é bobinho, mas você vai ver que vai ficar um pouco mais complexo, né? Esse aqui era um finalzinho mais simples. Vou fechar assim, mate no próximo. Então, bem tranquilo. Ele passa para o próximo, olha lá. Esse aqui é o final que às vezes a gente viu na aula mesmo. Né? Às vezes a diferença é que o rei devia estar no centro. E aí ele vai te ensinando mesmo o que tem que fazer. O rei entrou na frente do peão e vai levando o rei. Me lembro muito bem que esse final aqui você domina. Você sabe exatamente o que tem que fazer. Mas ter a posição montada, de praticar ela é muito bem-vindo. Né? Então, minha recomendação é o quê? Entra nessas lições e faz um pouco desses finais aqui. Você que é um jogador que gosta de trocar peça, que gosta de geralmente ir para os finais, mais do que nunca você tem que estar reforçando essa sua parte de finais. Né? Tem que ser bem reforçado. Então aqui nós já estamos chegando no momento final. Né? E aí mate em 2 jogadas agora. Né? Certo? E vai passando as lições. Ó. Botou outro final desse, etc. Então lá aprender, pratique, né? E por último nós temos o outro final aqui, né? De torres, né? E de torres aqui, de torres aqui é muitíssimo importante a gente fazer, muitíssimo. É bem o que a gente precisa mesmo, ameacei promover. Ele deu cheque por dar cheque. Vamos levando o rei, já que está dando cheque. E aí acabou o final. Né? Não tem jeito. Vai dar mate de rei torre de novo. Aqui está mostrando que o final está empatado. É como você joga de preto. Sua vez. O que você vai fazer de preto? Como que você empata? Então você vai ficar aqui aguardando. Né? Eu acho que ele quer que joga o rei. Eu não li o texto ali. Não. Ele quer que você mexesse só o rei. Aguardar o rei branco chegar. E acaba que isso aqui nos ensina o tema. Né? Então, por mais que você já saiba, às vezes, alguns temas desse aqui, a prática é muito bem-vinda. Né? Eu mesmo, nos meus estudos aí, eu tenho o hábito constante de repetir esses finais. Né? Eu sou de repetir muitos finais. Né? Não vejo uma posição hoje, passou 1, 2 anos, nunca mais. Não. Vejo hoje, vejo amanhã. E isso não é só por causa das aulas, porque eu mesmo sinto a necessidade de repetir. E aí ele está mostrando que o peão de G também é empate. Esse peão não tem como ganhar. Né? Então, muito rica essa lição aqui. Entra nela, faz ela também, recomendo. Então, prática. Se já fez, faz de novo aqui um final ou outro. Né? Posição, né? O mais que eu lembro que você estudou recentemente, lá antes do torneio, os finais de rei peões. Mas é legal fazer. Né?
já ter a posição montada e refazer aqui. O pena é que essas lições aqui são poucos exercícios, não são muitos, né? Mas mesmo esses poucos aqui já são bem legais, né? Então caiu, ó, como empatar aqui também, eu acho que é muito válido, né? Apesar disso aqui ser muito básico, né? Vale bem a pena. O computador jogou bizonhamente, jogou de qualquer jeito. Ó, o rei ganhando posição também, bem legal, né? E aí agora, né, é só você pegar e praticar mesmo. Acho que basicamente é isso aqui. Beleza? Então, esse aí foi o nosso estudo de finais de hoje, né? Espero que você tenha gostado, né? Essas posições, depois eu vou te mandar o PGN com elas aí também, para você ter essas posições disponíveis aí também no arquivo PGN. E é hora de montar, né, os finais que você jogar, das suas partidas, outros finais que você vê. Montar e jogar, vamos montar e jogar. Então esse foi nosso aulão de final, espero que você tenha gostado. Até a próxima.